A busca pelo emagrecimento é um desafio que acomete a vida de muitos brasileiros. Os possíveis danos trazidos pelo sobrepeso são diversos. Doenças como diabetes, colesterol e até o comprometimento de funções hepáticas são alguns dos problemas que a obesidade pode trazer. Há anos, um grupo de pesquisadores da Unicamp iniciou estudos laboratoriais em cima de um fármaco já conhecido. Os testes feitos em camundongos com o antibiótico enoxacina trouxeram resultados curiosos e promissores no que se diz respeito ao combate à obesidade. A gente fez um tratamento crônico em camundongos que estavam se alimentando com a dieta hipercalórica. Então, a gente induziu uma pré-obesidade nesses camundongos por um mês com essa dieta e iniciamos o tratamento de 10 semanas com o antibiótico enoxacino. A gente observou, primeiramente, que os camundongos eles ganham menos peso quando são tratados com enoxacino, e eles gastam mais energia, bem mais do que os animais que estavam recebendo placebo, que era o grupo controle. Não só o animal, de forma geral, estava gastando mais energia, mas também o tecido adiposo, que é o local onde armazena a energia e gordura, ele estava também aumentando a degradação dessa gordura e deixando essa célula mais fitness, gastando mais energia e impedindo, então, que esse animal ganhe peso. Esse animal também ele apresentou melhoras na glicemia em relação ao placebo. E também foi observado que parte desse efeito na diminuição do ganho de gordura foi pela uma modulação específica num microRNA que controla genes que regulam o metabolismo oxidativo da célula. A enoxacina possui uma substância que atua na aceleração do metabolismo e, ao invés de estocar a glicose em forma de gordura branca, passa a transformar essas moléculas em gordura marrom, aumentando então o gasto energético. No entanto, por se tratar de um antibiótico, seu uso crônico possui ressalvas. Como qualquer antibiótico, o enoxacino, ele tem efeitos sobre as bactérias que convivem com a gente, né, que são chamadas de microbiota. Qualquer um de nós precisamos da microbiota para exercer as nossas funções normais. Então, a gente tem o que a gente chama de flora intestinal, são bactérias que ajudam a gente a processar os alimentos, que são muito importantes, sim. E na nossa pele a gente tem microbiota. Então, quando a gente faz uso de um antibiótico de maneira crônica, você acaba impactando a microbiota, e ao impactar a microbiota, você tem consequências indesejáveis. A ideia não é promover o uso do enoxacino em si, mas entender molecularmente como a via funciona para usar isso como um protótipo de molécula que pode ser desenvolvida por farmacêuticas em parceria com a universidade, para a gente conseguir aí sim desenvolver um medicamento novo contra a obesidade. Hoje, a indústria farmacêutica já conta com alguns outros medicamentos que atuam na função metabólica de pacientes. Além disso, as atividades físicas e práticas de reeducação alimentar são funções indispensáveis no combate à obesidade. Contudo, o estudo que foi publicado na revista Science Advances acerca da enoxacina vem para abrir uma nova possibilidade no tratamento da obesidade. E a ideia, é sempre a gente conseguir desenvolver tipos de fármacos diferentes para que a gente consiga atuar em múltiplas vias caso o paciente seja resistente ao tipo de medicamento. Ou a gente pode complementar esses medicamentos, fazer coquetéis, e muitos pacientes com síndrome metabólica, eles acabam tomando vários medicamentos, porque alguns atuam mais numa via, outros atuam mais em outra via, e isso acaba sendo complementar ou sinérgico. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 60% dos brasileiros estão no grupo de pessoas obesas ou com excesso de peso. Medicamentos e tecnologias que auxiliam no combate à obesidade, como o caso do estudo da enoxacina, são sempre considerados conquistas. Entretanto, o processo de emagrecimento deve ser pensado junto aos profissionais de saúde para que não se transforme em uma busca incessante pela estética. A estética, essa imagem perfeita, a gente sabe que é algo inatingível, né? É uma noção platônica
do que é o belo. No entanto, você ter algo, né, um desejo de se parecer melhor, de ter uma imagem melhor, de procurar algo que seja mais agradável para os seus próprios olhos, muitas vezes é o que impulsiona, é o que motiva o paciente a buscar o emagrecimento e com isso ele melhorar a saúde. É claro que existe um limite aí importante que nós, profissionais da saúde, nutricionistas, né, os médicos, endocrinologistas que acompanham os pacientes nesse processo do emagrecimento, precisamos estar muito atentos para trazer sempre o paciente para a realidade, no sentido dele não extrapolar muito esse desejo por uma estética inatingível, inalcançável, né? Ela pode, dentro de um limite, sim, ser uma ferramenta importante para motivar e incentivar os nossos pacientes a buscarem um peso saudável, né? Antes de ser um peso ideal, mas sim um peso saudável. O transtorno de obesidade precisa ser tratado de forma multidisciplinar, contando com vários profissionais da área da saúde. Medicamentos e o acompanhamento nutricional são importantes, mas na grande maioria das vezes é necessário também olhar para o psicológico dos pacientes. A ansiedade, que via de regra, né, a ansiedade / depressão muitas vezes, é o gatilho de base para uma pessoa se tornar obesa, né, que é essa falta de limite no padrão alimentar, que eu vou ficar ou em excesso, geralmente é em excesso, né, eu não vou conseguir colocar limite em algo, é um comportamento ansioso, né, que a gente precisa entender o porquê da ansiedade, né, se está baseado numa falta, num excesso, aonde que isso se ampara. O transtorno compulsivo, fazer algo compulsiva e repetidamente, né, ele vai só se deslocando para outros lugares. Então, sim, pode cuidar de um problema, que é a obesidade, mas aquilo vai se manifestando em outros lugares. Então, por isso que o acompanhamento psicológico é fundamental, para a gente entender o porquê. A gente vai na raiz daquele comportamento, daquela imagem que foi feita, do sentido que foi dado para a alimentação na vida daquela pessoa, para poder depois cuidar dos desdobramentos que daí podem vir. A psicóloga ainda reforça que a sociedade e a mídia assumem um papel que intensifica os danos psicológicos gerados em cada pessoa. A questão mais difícil, né, é esse padrão que a sociedade impõe e que hoje a mídia massacra, né? A gente vive um massacre em massa. Então tem adolescentes sofrendo de transtornos alimentares gravíssimos, né? Adultos também, por causa dessa falta de limite, né? E de uma sociedade que não ajuda muito, não. Então, desde pequeno, se a gente puder ensinar nossos filhos, ensinar as crianças, né, a não rotular pessoas, a não rotular situações, né, a gente explicar como dói, né, a gente ser rotulado. Hoje, a problematização acerca de assuntos como gordofobia e padrões estéticos estão produzindo um importante efeito na sociedade. Quadros clínicos de obesidade precisam sim de acompanhamento médico. No entanto, a sociedade precisa atentar-se às suas regras para entender que os corpos são plurais e diversos. A gente ainda está engatinhando, ou talvez mamando ainda, nesse conceito de sociedade, né? De uma sociedade que acolha as diferenças, que respeite as diferenças, que não imponha padrões de como as pessoas deveriam ser, se comportar, falar, se vestir. Né? Existem regras, lógico, precisamos de regras e costumes, porque a gente vive em sociedade, né? Mas o excesso de inflexibilidade, né? O excesso de padrões, isso é muito prejudicial do ponto de vista de saúde mental do indivíduo e, consequentemente, da sociedade onde ele mora. E da sociedade onde todos nós moramos.